Olá, bom dia. Bem-vindos à Complexidade. Aula 6. Hoje, continuando com teoria de redes, vários tópicos e coisas avulsas a ver com teoria de redes. Nós temos as primeiras complexidades avulsas. Temos o Guilherme, Viana e Rafael Mota vão apresentar primeiro. E daí várias pequenas coisas avulsas sobre teoria de redes. Deixa eu lembrar, próxima aula, sexta-feira, o Felipe Carneiro vem. Então, eu quero combinar o seguinte, vamos começar a aula às 10h30. A gente começa às 10h30, já fecha umas coisas, e aí, quando ele entrar, ele vai entrar às 11h. E daí, que daí ele fica das 11h às 12h, mais ou menos, para a gente não ficar 2 horas porque o arquivo fica muito grande, 2 horas é contraprodutivo. Então, vamos começar às 10h30. Depois eu mando um e-mail para lembrar vocês disso. Bom, tem alguns outros assuntos que eu vou querer mostrar depois. Deixa eu só dizer, as complexidades avulsas, eu botei um arquivo Excel das passadas. Todas as que já aconteceram, eu botei o nome da pessoa lá, o tópico e os links para o assunto que a pessoa falou, porque é bom para poder resgatar. Você sempre pode pegar os vídeos, assistir os vídeos de novo. O bom é que no começo da aula logo é fácil achar, mas é bom ter lá e tem os links de todos. Tá, então vamos direto para isso. Depois tem alguns outros temas, mas eu falo depois. Então, Rafael, você quer ir primeiro? Deixa eu liberar aqui primeiro. Pronto. Bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar aqui. Estão me ouvindo? Ótimo. Bom, antes de tudo, bom dia. Sempre bom encontrá-los aqui. É uma alegria sempre estar aqui com vocês aqui nesses encontros aqui semanais, tá? O paper que eu escolhi foi um paper que é um assunto que me interessa bastante, que é a questão das cidades, da infraestrutura das cidades, né? E eu achei esse paper na universidade lá de Viena, tá? Mas é do Carlos Molineiro e do Stephen Turner, só que Stephen Turner também é de Santa Fé, né, do Instituto de Santa Fé. E quando se fala de cidade, você tem, em Power Law, né, assim, em complexidade, a gente tem muito cenário para se trabalhar, né? E confesso para vocês que cada dia mais me surpreende e tenho mais interesse sobre o assunto, tá? Bom, o que esses autores eles trazem em perspectiva, né? A questão da geometria da cidade, né? Ele faz comparações entre cidades em que tem a sua arquitetura, vamos assim dizer, mais planas, com cidades que têm prédios, como coloquei em Rio Branco e coloquei Nova York, essas duas figuras, né? Eles trazem essa relação entre a altura da cidade, tá? E a população, né? Então, essa questão da densidade demográfica, tendo em vista a concepção da cidade. Então, deixa eu só... aí eu falo para os senhores que há diversas Power Law presentes das cidades, né? Os autores eles trazem, por exemplo, a questão do tamanho da população com o consumo da água, a questão de número de empregos, a rede rodoviária, o comprimento dos cabos elétricos, né? Até os postos de gasolina eles colocam. E o que eles fazem para fazer uma classificação um pouco específica em relação às cidades? Ele faz duas divisões, as sublineares e as superlineares. O que é sublineares? São a infraestrutura propriamente dita, das ruas, né? Então, você tem as estradas, tubulações, postos de gasolinas. E as superlineares seriam as interações sociais, que são
ligadas a, por exemplo, à criminalidade, ao próprio PIB. Então, ele faz isso e classifica as superlineares numa escala de 1,1 a 1,2 e as sublineares até entre 0,8 e 0,9, e que elas somadas, elas teriam 2 como referência, né? E aí, por que eles falam da importância de colocar tudo isso e se classificar? Primeiro, isso diminui e cria uma facilidade maior para se planejar as cidades, né? Ele permite também uma comparação diferente entre cidades e também um ponto que eles abordam é que essas leis de dimensionamento urbano, elas são muito parecidas no mundo inteiro, seja na China, seja nos Estados Unidos, na Europa, etc. Uma informação importante é que esse estudo ele comparou 4.750 cidades europeias, né? Então, se a gente fizer uma comparação, no Brasil a gente tem 5.600 cidades, né? Aqui eu coloquei a passagem que eles colocam no texto, né? E que eles fazem algum mapa, né? O primeiro, se os senhores estão vendo aí, ele seria o mapa das ruas, né? Os dois seriam são construções de moradia da população que não teriam um adensamento, e o D que seria esse adensamento, né? E aí ele coloca e faz uma observação, né, os autores, de que o crescimento da cidade ele vai sendo absorvido pelo tamanho da cidade. E quando ele chega a um ponto que ela não tem como mais crescer, propriamente dito, aumenta a densidade através da altura dos prédios. E eles fazem esse estudo, que eu achei muito interessante também, porque eles vão acho que pelo Google Maps, né, e calculam o tamanho, a altura do prédio. Então, eles conseguem isso, uma precisão muito interessante, e que eles dizem que esse aumento da altura dos prédios, ele absorve esse crescimento. Tá? Aqui, as dimensões, né, da população, é exatamente isso, que quando se satura o tamanho da cidade, ela necessariamente traz uma perspectiva de aumento dos prédios. Tá? Eu trago 3 mapinhas aqui, só por questão do tempo aqui, eu me perdi um pouquinho, tá? Mas eu trouxe mapas, não, eu trouxe 3 gráficos aqui que eles mostram exatamente isso, né? Que os sublineares ali, que são a estrutura propriamente física e as interrelações entre as pessoas, né? Entre os prédios. Tá? Eles conseguem calcular perfeitamente. Deixa eu... E qual que já chegando para o final da exposição aqui, o que eles falam que tem, quais são a discussão e quais são os desafios, né? Eles colocam que esse debate entre o dimensionamento da população dentro do espaço verticalizado, eles chamam tridimensionais, né? Isso traz uma expectativa de planejamento, né? E qual que ele tem, eles colocam como desafio, né? Eles falam que algumas cidades elas têm algumas especificidades, então o desafio seria fazer uma extensão isso para tudo, né? E eles se propõem também a fazer um futuro estudo de escala global, tá? Um ponto também que eu já concluindo, professor, que eu achei muito interessante é que ele faz um resumo de vários papers assim, que debatem sobre as geometrias das cidades e da infraestrutura propriamente dita e dizendo sobre Power Law. Então, eles citam 5 ou 6 estudos e refuta também algumas coisas. Esse aqui não é bom por isso, esse não considerou os parques nas cidades, esse não considerou os espaços vazios. Então, é um paper que eu acho que vai ser muito útil na minha produção futura acadêmica. Aí. Obrigado, professor. Obrigado. Alguém tem algum comentário sobre isso? Essa parte de cidades eu acho muito bacana o
O pessoal do Santa Fé, o ex-presidente, que era antes, presidente logo antes, ele se afastou recentemente, é o Jeffrey West, tem um livro que chama Scale, que é basicamente isso que está mostrando aí. Só que a novidade desse seu, e eu me lembro que eu tinha visto na internet esse paper, eu li o abstract, mas não sabia muito bem, é o negócio da terceira dimensão, né? Terceira dimensão, e de fato. E tem um outro cara do Santa Fé, e agora é um português, chama Luiz Bettencourt, que é um cara muito bom, já veio, o IPEA trouxe ele uma vez para um seminário de complexidade, ele é muito, muito bom. E ele... a única coisa que eu já vi dessa coisa de 3 dimensões, ele fala assim, mesmo que ele mostra, inclusive umas fotos de Manhattan, que tem um momento, os fios estão todos em cima, né? Cheio de fios, que nem no Brasil, assim, toda a rua tem milhares de fios, e de repente os fios vão para debaixo da terra, tudo vai para debaixo da terra, né? Quando a dinâmica do crescimento da cidade. Então essa coisa. E, claro, eu tenho que falar sobre a minha heroína. Eu tenho, assim, em complexidade, a gente gosta em ciência de personalizar as ideias. Então, tem é o Charles Darwin, né, que escreveu uma das ideias mais fortes do mundo. Inclusive, o Renan me mandou um podcast em português, 20.000 léguas de ciências, é muito bom, e começa com uma história do Darwin, realmente vale a pena ver. Mas sobre cidade é Jane Jacobs. Você já ouviu falar da Jane Jacobs? Já sim, professor. Inclusive, eu vi que o senhor colocou alguns textos, já baixei até no Kindle aqui para ler. Tá, a Jane Jacobs, e ela explicitamente, lá na década de 60, adotou complexidade. Ela tem um capítulo 23 do livro dela, a cidade... o tipo de problema que a cidade que é uma referência ao Warren Weaver, que ele diz que tem problemas de simplicidade, de complexidade desorganizada e de complexidade organizada. E o que ela está dizendo, a cidade é um tipo de problema de complexidade organizada. Então, é bem interessante isso aí. Só uma última questão, professor. Eu fiz um fichamento do texto, eu vou mandar no grupo do WhatsApp e vou mandar também o paper também, tá bom? Tá bom, ótimo. Daí eu ponho nesse arquivo que eu botei no Google Drive, todas as apresentações, qualquer link, qualquer material eu estou colocando. Por exemplo, a Débora mandou um monte de papers de direito e economia, e daí esses eu já botei lá na pasta. Então tá bom, vamos para o próximo, Rafael Mota. Fechar já. Rafael acabou de ir. Você está mudo, professor. Ixi, travou tudo aqui. Um minuto. Vocês estão me escutando? Estamos ouvindo, mas apareceu aqui Guilherme Viana, Apareceu? sharing screen, mas não apareceu. Apareceu. Vamos lá. Beleza, bom dia a todos. Eu vou... Gente, tá meio estranho meu computador aqui. Acho que foi. Seguindo aí uma sugestão, acho que da Deise, né, em uma outra discussão, eu vou trazer um pouquinho do Edgar Morin, que acho que eu sou o único que não estava ciente, né, do que era disciplina, então não estou muito por dentro dessa questão de complexidade, então comecei a buscar isso, né, agora. E como eu pretendo, né, trabalhar nessa área de educação, especialmente ensino superior, tentar ir por esse lado dele. Então, quem é Edgar Morin, né? Ele é esse senhor aí, ele ainda é vivo, tem 100 anos de idade, ele é um filósofo, antropólogo, sociólogo, dentre diversas outras atividades. Aí, a principal teoria dele é a teoria do pensamento complexo.
como é que começou isso? Ele viu que havia uma dualidade entre conhecimento da parte e conhecimento do todo, né? Como é que se inicia um estudo de algo que você não sabe? Você começa pelo específico, você começa pelo geral, não tem exatamente uma ordem correta de se fazer isso. Então, começou ali, né, essa questão de como fazer os estudos. E aí ele pegou uma parte do criticismo de Kant, vendo que o mundo deve ser compreendido como uma amarração, um tecido, uma coisa entrelaçada, e trouxe também a dialética de Hegel, de que o mundo é feito de contrários, que há contradições, que há ideias opostas, e juntando essas duas ideias principais, ele viu que há muita complexidade nessa questão do aprender, do ensinar, e que a gente deve, né, entender essa parte de ensino, de educação, como um tecido cheio de nós, cheio todo entrelaçado, cheio de camadas, né, algo muito complexo. E uma fala dele é essa de que um homem que entende o mundo a partir de uma única perspectiva empobrece a visão. Então, ele defende isso de uma coisa mais complexa, mais completa, mais planetária também. Ele fala muito isso uma coisa de mundo, de planeta. Algumas ideias aí, né, dessa teoria do pensamento complexo. Ele diz que o conhecimento não deve ser fragmentado, então ele faz uma crítica bem pungente ao nosso sistema educativo, de que tudo tem que ter uma caixinha, né, tudo tem que estar caber numa disciplina específica, vai ser dado num semestre específico, né, então ele defende muito uma coisa mais integrada, né, de educação. Tanto que ele fala dessa questão de multiplicidade, diversidade, a gente precisa disso para ter um ensino completo, né, complexo, e casa com essa questão de desordem, né? A desordem não é algo que deve ser evitado, mas sim faz parte do processo de aprendizado. Então, mais uma vez, ele traz a questão de não isolar as coisas, né, de ter algo mais completo, algo mais que seja um conjunto e não apenas uma parte de um pequeno processo. E questão de que a educação deve ter um objetivo de ensinar valores, especialmente nas primeiras idades, pois é com esses valores que a gente consegue desenvolver o nosso aprendizado, lidar com o outro, né? Lidar com outras culturas, conseguir crescer como uma sociedade, e justamente para trazendo aí de novo a questão da complexidade da vida, ajudar a gente a navegar nessa questão de complexidade. Então, sobre ele, trouxe isso, e aí, enveredando mais para onde eu gostaria de atuar, né, agora na minha tese, futura tese, seria uma combinação de complexidade com o ensino superior. Aí eu achei um artigo de 2018, fala sobre uma análise da escolha do curso superior no Brasil. Então, eles identificaram alguns fatores que influenciam na escolha do tipo de curso, utilizando alguns dados do censo demográfico e do censo da educação superior. E como resultados acharam que tem variáveis realmente que condicionam essa escolha do curso. Então são características individuais e familiares, a relação candidato-vaga, né? Quanto mais, dependendo do curso, né, a pessoa tende a ir ou não fazer aquela escolha, até o tempo de duração do curso e os incentivos econômicos futuros, né, da carreira que a pessoa vai escolher. Então, com base nesses dados, eles viram que realmente os rendimentos, né, futuros esperados, né, e a taxa de desemprego também dessa possível carreira influenciam apenas os indivíduos do quartil mais elevado de renda. Então, os mais ricos estão mais preocupados ali com o seu futuro, né, com quanto que eles vão ganhar, se eles vão ter realmente um emprego. Já o pessoal mais pobre, né, do quartil inferior de renda, viu que teve como mais determinante a concorrência. Então, escolheram cursos provavelmente com concorrência menor, né, mais fáceis de ingressar, justamente para esse ingresso no ensino superior. E achei também uma dissertação de mestrado
complexidade na escolha dos cursos de graduação e uso de heurísticas e viés como mecanismo de decisão. Aí aqui vai um pouquinho mais nessa parte de complexidade, né? Ele explica que isso é uma escolha complexa e que existem diversos mecanismos para auxiliar nessa decisão. Utiliza o ferramental de escolha racional e da economia comportamental para isso. Ele aplicou um instrumento em 470 estudantes de graduação na região de Porto Alegre e utilizou análise de componentes principais para analisar esses dados. E como resultado, ele viu que o viés de custos irrecuperáveis, que é questão de você demandar mais tempo, né? Você dedicar mais tempo a uma coisa e acabar que não desiste dela porque você já dedicou muito tempo a isso, muito dinheiro, né? Muito recurso. Esse viés impactou no processo decisório dos estudantes, no sentido de permanecerem no seu curso, mesmo querendo desistir. Os estudantes se ancoraram em influências sociais e no salário que eles imaginam que conhecidos formados recebam, né? Uma questão dessa influência. E eles utilizaram também a heurística da representatividade para escolher esse futuro curso, né? Apoiando-se aí em alguns estereótipos de julgamento. Meu amigo está bem, ele fez esse curso, então eu espero também, né, estar bem. E então foram esses dois estudos aí que eu achei para tangenciando essa discussão de complexidade e ensino superior. Obrigado, Guilherme. Eu lembro que a Daisy tinha falado sobre ele outro dia. Deixa eu perguntar, eles, nessa área de educação, assim, tem muitas embates ideológicos, né? Ele é considerado o quê? Porque tem uma visão bem de esquerda, né, de educação e outras. Como é que essas ideias de complexidade são aceitas nesse briga ideológica aí? Não saberia dizer, professor, mas assim, eu vi que tem muito, o pessoal usa bastante essa questão de complexidade para ver a atuação docente, a atuação docência, né? Questão de avaliação também já é um lado que eu não pretendo ir muito, né? Eu preferiria ter uma abordagem mais quantitativa. O que me vem à mente nessa ideia, especialmente aquela pergunta de escolha de cursos, e meus filhos estão exatamente nessa época, né? Já entraram para a universidade, mas é aquele negócio é muito difícil você escolher. É que em complexidades tem muito essa ideia desses landscapes, onde busca, né? Você está buscando novidade. É isso, uma das coisas que sistemas complexos fazem é buscar. Deixa eu admitir aqui, buscar novidade. E é isso que está. Então tem um landscape e você está explorando por exemplo, o jeito que eu acho que a universidade vai ser mais é como os Estados Unidos, em que você não escolhe para entrar. Eu vou entrar em economia, vou entrar em engenharia. Você escolhe assim humanas, biológicas e engenharias. Aí você fica uns 2 anos e depois você escolhe. Porque daí você deve explorar esse landscape e descobrir coisas que você gosta. Eu, por exemplo, eu só descobri economia durante a graduação. Eu não gostava muito de economia. Eu fazia economia, depois fui trabalhar num banco e depois que eu resolvi fazer mestrado porque eu não gostei do banco. Mas aí, de repente, eu esbarrei em alguma coisa e comecei a gostar. Então, o negócio seria facilitar que esse tipo de coisa acontecesse. E a gente não faz, porque a gente torna tudo rígido, né? Suas escolhas te põem no caminho. Professor, tem uma coisa interessante, porque se você for pensar na condição do estudante lá que sai do ensino médio, que ele vai escolher um curso, a gente pode fazer até analogia como se fosse uma firma fazendo um investimento com incerteza, né? Porque, basicamente, se nós formos pensar na racionalidade neoclássica, ele perceberia o que, olha, existe uma grande demanda por, sei lá, tecnólogos em radiologia, e eu percebo que essa demanda vai ter uma remuneração adequada, então eu vou escolher esse curso. Só que a gente vê que essa racionalidade não é o que se impõe, na verdade, né? Primeiro porque ele não tem um conhecimento pleno, de fato, sobre as várias profissões. Existem cursos muito interessantes, muito bons, mas que basicamente não têm emprego, né? Então, é um desperdício. E muitos têm viés, né? Como o próprio Guilherme falou, que são viés que não são exatamente
relacionados à remuneração do curso, né? Isso é muito característico de pessoas que já têm uma tradição familiar de seguir essas carreiras, né? Famílias de médicos, famílias de engenheiros. E aí esses viés são interessantes, porque muitos cursos no Brasil, principalmente agora nos últimos 20 anos, que surgiram cursos no interior, são cursos que são até importantes para a demanda nacional, né? Mas eles não são muito adequados, às vezes, à demanda regional de onde o curso foi gerado. E você tem pessoas que estão extremamente qualificadas, mas que uma mora, por exemplo, em São Paulo, sendo que a demanda é lá no Amazonas, por exemplo, né? E você acaba que não tem essa utilidade plena do trabalho que foi capacitado a partir dessa formação superior. E às vezes é muito mais uma paixão do indivíduo, né? Então, eu acho que é interessante essa viés da complexidade na decisão do curso superior, porque ele vai contra a racionalidade esperada do agente econômico, né? Essa racionalidade de tomar decisões já com cálculo do resultado que ele espera alcançar com aquela decisão. Você tem viés de cultura, né? Viés muito mais subjetivos que às vezes condicionam o indivíduo a tomar essa decisão, que não são muito explicáveis por esse cálculo racional. Achei interessante essa abordagem. Agora que você falou, me ocorreu que o paper que a gente vai ver hoje, agora do Banerjee, do Flo Jackson, que é sobre microfinanças, é muito parecido com essa ideia de que o paper fazia uma rede assim de quem é informado que existe o programa e quem resolve entrar no programa e quanto que influencia a decisão dele participar ou não, se a pessoa que informou ele participa ou não. Então, é mais ou menos isso, né? Meu pai me falou que tem curso de direito, meu pai faz direito, então eu vou fazer direito. É parecido isso aí. Bom, vamos em frente, então. Posso só fazer um comentário, se me permite? É porque eu achei bem interessante. Eu tenho começado a ler sobre educação, pedagogia, né? Porque, infelizmente, a gente não é ensinado a educar, né? A gente faz curso de graduação, mestrado, doutorado, mas aprende a ser professor lá na hora. Eu estou começando a ler essas coisas e vem um conceito bem interessante de cidade educativa, cidade educadora, e eu acho que não tem a ver diretamente com complexidade, mas eu acho que casa bem com essa abordagem que foi discutida, e é uma coisa que interessa bastante. Fala que basicamente tem cidades que estimulam mais o aprendizado, né? Tanto o aprendizado histórico da cidade, como o aprendizado mesmo, porque tem mais diversidade cultural, porque tem mais museus, tem mais universidades, tem mais laboratórios, as pessoas elas interagem mais, e tem cidades que são mais baseadas em valores tradicionais, né? E aí, basicamente, uma das ideias que traz, até Paulo Freire traz, é que existem formas de você educar fora da sala de aula, uma educação permanente, que não necessariamente é um indivíduo ensinando ao outro, mas você criando estímulos ao aprendizado na cidade, né? E você tem cidades que são muito mais ricas culturalmente, politicamente, a democracia é mais sólida porque ela tem formas de educação que fazem os indivíduos refletirem permanentemente. É claro que isso não é necessariamente da complexidade, mas eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar como as cidades são organizadas e como elas formam capacidades que você muitas vezes pensa, isso aqui é bom porque é de tal cidade, né? Porque você cria já uma espécie de associação de qualidade. Você pensa, os indivíduos de tal cidade têm a cabeça mais aberta, mas como é que a gente pode tomar essas posições? Eu acho interessante isso porque você cria formas de aprendizado, não só de conteúdos acadêmicos, mas formas de aprendizado de fato de organização social, que são fundamentais e que às vezes você pode delimitar até o sucesso de uma política pública, né? Como é que eu fiz investimentos em orçamento de educação tanto e a cidade não teve o mesmo desempenho do que outra, né? Eu acho que essa forma de ver a educação como um processo permanente, ela às vezes me explica muito por que algumas medidas deram sucesso, outras não. E eu acho que a gente na economia não estuda muito isso, mas é um tema que eu acho bem interessante. Isso me lembra muito da ideia do social learning. A gente vai ter a parte de cultura, que o nosso cérebro, evolucionariamente, o segredo do nosso sucesso é que a gente é extremamente capacitado a aprender socialmente, observando os outros, transmitindo. Então. Rafael, você está com a mão levantada? Não, só fazer uma observação, professor. A complexidade maior, eu vejo no tempo da educação, para contribuir para os colegas aí, a educação, a formação de empregos que a gente nem sabe quais serão, né? A gente sabe que daqui a 15, 20 anos surgirão novos empregos e extinguirão vários outros, né? Então, eu acho que uma complexidade maior na formação, seja universitária, é exatamente isso, preparar para empregos que a gente não sabe nem quais são, né? Então, era só essa pequena observação. Débora.
Professora, eu esqueci na minha apresentação que eu tenho um trabalho que eu fiz, análise de redes, com o Pedro Fernando, sobre os amicus curiae no Supremo. Se eu puder mostrar rapidinho, eu acho que está bem nessa parte de análise de redes. E você está pronto para mostrar agora? Sim. Não, é só mostrar Tá bom, vamos lá. Tá aparecendo para vocês? Sim. Aqui, ó, eu fiz a análise da influência dos amicus curiae no Supremo, né? E aí, junto com o Pedro Fernando, a gente fez uma análise de quem atuava junto dentro dos processos. Explica o que é amicus curiae. Nem todo mundo sabe. Perdão. Amicus curiae é um terceiro que pode intervir no processo no Supremo, que ele não é nem um peticionário, nem a pessoa contra quem se está litigando. No caso do Supremo é um pouco diferente, porque a gente chama de processo abstrato, que você vai questionar a constitucionalidade da lei e tal. Então, assim, na verdade, esses grupos de interesse, eles entram para defender alguma ideia dentro desse processo abstrato. Eu quero que julgue inconstitucional, quero que julgue constitucional. Então, no meu trabalho, eu dividi em grupos de interesse, sociedade civil organizada e também instituições públicas, né? E aí a gente fez essas redes e aí ficou bem interessante, assim, que acaba que você tem esse hub maior, né? Essa questão de preferential attachment com a OAB, que ela vai se ligando aos outros, e aí os estados, eles são muito interligados entre si. Você vê que as ONGs também, elas atuam em conjunto, não necessariamente, né, no mesmo ponto, mas tem os hubs também. Aí, conselhos de federações, aqui, ó, aí a gente dividiu, né? Em sociedade civil, entes da federação e funcionalismo público e grupos de interesse, diria assim, né? E aí eles atuam de forma organizada no Supremo. Isso vocês publicaram no jornal? Tem cara de... Sim, foi na Folha de São Paulo. Eu tenho um artigo publicado em livro e em paper, né? Mas com essa visualização, porque eu estou só com PDF, que na folha dá para você mexer, é interativo, você consegue olhar cada um dos nós, né? Mas aí, ó, dono de cartório, Ministério Público, movimentos negro, né? Partido político, aí aqui explica, né? Algumas ações do homoafetivo, quem que estava participando, como que esses interesses estavam sendo desenvolvidos, né? Como que a OAB atuava. Então, no final das contas, acabou sendo uma visão interessante de como esses diferentes grupos sociais se organizam para atuar no Supremo para obter algum benefício. Ok, ótimo, obrigado. Então, vamos em frente com... A ideia hoje é tópicos e aplicações. Então, a Débora já iniciou isso, já mostrou uma aplicação, uma coisa que dá para fazer. Eu vou começar, então, com... Vamos mais um Complexity Explorables. Aqui. Vou pegar esse aqui é lá no Complexity Explorables, esse se chama Echo Chambers, encaixa um pouquinho com essa ideia um pouquinho de polarização. Então como é que aqui tem 10 opiniões diferentes, tem pessoas ligadas entre si, e... Não, deixa eu dizer isso aqui. Deixa uma classificação que você pode fazer desses modelos a gente vai ver um modelo daqui a pouco do Banerjee, do Flow Jackson, que eles foram para a Índia, vida de pessoas reais, monta redes reais. Esse é um jeito de fazer. É difícil, é complicado e tem suas vantagens. Outro é esse tipo de toy model, né, modelo de brinquedo que a gente faz. Que nem esses explorables são assim. E os dois são úteis, os dois têm vantagens e desvantagens. Os toy models, você, tipo... A gente viu vários que você vê no NetLogo,
Eles não representam uma realidade verdadeira, mas são quase que um modelo bem abstrato. Então, como é que é esse? Tem 10 opiniões, as pessoas estão ligadas entre si, e a dinâmica é a seguinte, você pega um par, é sorteado um par discordante. Então, aqui tem um azul ligado com um laranjado. Eles têm opiniões diferentes. Se você está lá no churrasco da sua família, encontrou seu tio falou de um partido político, falou de outro, opinião sobre futebol, sobre qualquer outra coisa. Aí, o que acontece é que a gente determina a probabilidade aqui de rewire. Rewire quer dizer, você tem opinião diferente de mim, então, com essa probabilidade, eu vou buscar outra pessoa. Né? Ou, com a probabilidade restante, não, eu vou e continuo falando com você. Se eu continuar falando com você, ou você me convence, ou eu convenço você. Daí a gente muda. Tá vendo? Se o link isn't cut, A toma opinião de B, ou B toma opinião de B com probabilidade de 50%. Mas com essa probabilidade, eu vou buscar outra pessoa, e aí quem que eu vou buscar? Eu vou buscar alguém igual a mim ou alguém diferente de mim? Determina com esse slider aqui. Então, agora aqui está em 50%, então, open-minded quer dizer mente aberta. Eu vou lá na festa aqui falar com aquela outra pessoa que fala diferente de mim e aí ela muda a minha ideia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Simplesmente, ninguém muda a ideia de ninguém. Desculpa, se eu estou falando com você, com Rewire Probability, eu decido não falar mais com você, porque você tem opinião diferente de mim, me ligo com outra pessoa, ou eu vou ser mente aberta, vou me ligar em alguém que é diferente de mim, e pronto, isso vai entrar na rede, ou eu vou me ligar em outra pessoa. Então, vamos rodar, só ver o tipo de coisa que acontece, você vê, tem uma certa dinâmica, isso fica indo, algumas opiniões sobem e descem. Vamos tentar algumas coisas primeiro, deixa eu parar. Então, volta aqui. Deixa eu botar, eu vou botar aqui um caso extremo, botar que não tem probabilidade nenhuma, a rewiring probability, não tem probabilidade nenhuma de eu ir conversar com outra pessoa, eu vou ficar conversando com você e... não, o contrário, eu quero o contrário. Deixa eu botar o contrário. É radical aqui, a ideia é radical. Se você é diferente de mim, com 100% de chance, eu não quero nem ouvir você, eu vou falar com outra pessoa e eu vou, com 100% de chance, procurar alguém parecido comigo. Então, aqui é intolerância a opiniões diferentes e eu não quero saber de outras opiniões, não estou aberto a outras opiniões. Então, você roda isso, a gente vê que rapidamente vai parar o que eles chamam dos echo chambers, os grupinhos que ficam falando entre si. Então, mais ou menos, a gente tem uma sensação que é mais ou menos isso que a gente vê no Brasil hoje, os echo chambers. Então, esses são casos extremos, né? Vamos ver os casos intermediários. Deixa eu botar aqui uma mente relativamente aberta e eu não tem chance de, se eu sou diferente de você, eu vou continuar falando com você. Então, eu tenho tolerância, eu sou diferente de você, mas eu continuo falando com você e eu tenho uma mente aberta. E aí, se deixar rodando aqui, a gente vê que tem uma certa variação. O que a gente observa, se você deixar tempo suficiente, está mais ou menos acontecendo, é que alguma opinião vai prevalecer. As outras continuam existindo, mas o amarelo está meio que competindo entre amarelo e azul. Outras vezes que eu rodei, ficava só uma. E pode mudar de vez em quando, mas aqui você tem relativo consenso. A gente gostaria que a sociedade
fosse possível isso, né? Que as pessoas se convencessem com as outras, que as pessoas vissem o ponto de outras, estivessem abertas. A gente não quer que seja um só, né? Que todo mundo seja igual. Isso seria ruim também. A gente quer essa diversidade de opinião, mas tem algum consenso surgindo aí. E aí, a última coisa que eu quero fazer é, eu vou aumentando a intolerância. Por enquanto, as pessoas são totalmente tolerantes aqui, elas estão falando com alguém com opinião diferente, mas não vão embora. Eu vou aumentar um pouquinho a probabilidade deles... Eu não vou ficar aqui falando com você. Você pensa diferente de mim, eu vou sair e falar com outra pessoa. E você vê que já começa a agrupar um pouquinho. Tem algum ponto, eu vou aumentando um pouquinho mais, tem algum momento que vai ter uma transição de fase, não é linear, uma transição de fase em que é mais ou menos rápido aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais, em que os grupinhos vão se formar. Já tem alguns grupos boiando ali, aumentar um pouquinho mais a intolerância. A intolerância não, o in-group, né? De você não querer, não estar aberto à opinião dos outros. E é mais ou menos por aqui, assim, que a transição de fase a gente vê ela acontecendo. Os echo chambers já estão aparecendo. Um pouquinho mais. E pronto, parou. Então, os echo chambers se formaram. Então, com bem pouca... Eu estou chamando de intolerância essa ideia de você começou a falar com alguém, assim que você percebeu que eles têm visão política diferente de você, visão religiosa diferente de você, você já saiu, você não deu uma chance para entender o que o outro está pensando. Tá. Deixa eu botar também agora rapidinho aqui um vídeo do Matt Jackson. A gente vai ver o paper dele daqui a pouco, mas um vídeo dele. Ele tem um curso no Coursera ele é de Stanford, tem um curso no Coursera de redes, e ele tentando vender o curso. Então, isso é legal que ele mostra um pouquinho 4 minutos só, ele mostra os diferentes assuntos, como é que é o curso, dá para a gente ver, tenta convencer as pessoas a fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu liberar o som. Examples and talking a little bit about the challenges of modeling and analyzing networks and why there's actually something interesting in the course to talk about. So, in terms of outline, the part we're basically in the first part of the course. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, desculpa, vou botar esse aqui. Estava errado. Isso aqui é mais moderno. Hello, welcome. I was just working with some data from a project using network analysis to understand financial contagions. More on that in a minute. Let me begin by introducing myself. I'm Matthew Jackson. What I'm really here to tell you about is an exciting new MOOC, a massive online open course. And it's a course on the analysis and modeling of social and economic networks. The course is designed primarily for people who might be using network analysis and research, and so it's aimed at a master's to PhD level with some extra bits for people who are really interested. It should be easily accessible for advanced undergraduates. It's partly based on a PhD course that I've been teaching here at Stanford. And the lectures will be at 2 different levels. There'll be a basic set of lectures that make up the bulk of the course, as well as some extra advanced lectures that provide technical details for those who really want to immerse themselves in the subject. Let us take a quick peek at some of the types of questions that we'll be analyzing.
So here is a figure from research I've been doing with two of my former students, Matt Elliott and Ben Golub, on understanding financial contagions. It shows the amount of sovereign debt of each of the six European countries that's held inside another country. And we're using some of the modeling techniques that we'll explore in this course to understand how a shock or default in one country might spread and impact others. The next figure depicts friendships among high school students in one of the high schools in what's known as the AdHealth data set. Nodes are coded by race, and you can see that this network exhibits what's known as homophily. Students are strongly segregated by race. How can we measure and explain the formation of this network? What's the impact on learning and communication of the segregation in such a network? So there's lots of interesting questions there. This third figure is another fascinating one. It depicts the marriages among 16 major families in 15th century Florence. This was a period during which the Medici rose to prominence, and some of the key marriages here were engineered by Cosimo de' Medici. So how do we measure the positions of different families? Can this network help us explain why the Medici rose to power during this period? So the course will bring together models not only from economics and sociology, but also from computer science, physics, random graph theory and mathematics, statistics. And my aim is to provide a synthesis and an introduction to the very multi and interdisciplinary approaches of analyzing networks. It should give you a toolbox to go forward with and draw upon as you analyze and model networks. And we'll study basic measures of networks, models of network formation, models of diffusion, learning, contagion, as well as how networks impact behaviors. And we'll be using some statistical techniques for analyzing networks, and I'll point out some important areas for new research as we go along. What sort of background do you need? Well, the course is going to assume that you're comfortable with matrix algebra, since coding and analyzing networks these days makes heavy use of matrices. We'll also be using basic concepts from probability and statistics and some light calculus. Então, tá bom. Vamos lá. Então, você vê mostrou vários assuntos, coisas que ele fez. Esse das famílias de Florença é bem interessante, que os Médicis não eram os mais ricos, não eram mais poderosos, mas ao casar as filhas dele e os parentes dele com das outras famílias, era tudo que ele falou, uma engenharia, os Médicis ficaram centrais, eles tinham uma centralidade muito grande, né, nos almoços, as informações que eram passadas nos almoços, nas reuniões, nas festas. Então, isso mostra bem. A gente vai ver dois trabalhos agora. Um trabalho que vai pegar um pouquinho essa ideia de difusão e centralidade de rede, que é uma das perguntas que você pode querer fazer para uma rede, e o outro vai ser sobre comunidades, você identificar comunidades. Então, o primeiro é esse. Esse é um trabalho, eu mencionei ele na aula passada. Então, Banerjee, do Floyd Jackson, que a gente acabou de ver. Não sei quem é essa pessoa, mas deve ser a pessoa local. Então, eles vão fazer isso foi publicado na Science. Eu mencionei na aula passada que eu vi que esse trabalho foi rejeitado, isso em 2013, mas foi rejeitado nas revistas de economia, provavelmente um desses top 5, American Economic Review, Econométrica. Lendo o paper com cuidado ontem, eu conhecia o paper, mas nunca tinha lido com mais cuidado. Para preparar isso, eu vi com cuidado, dá um pouquinho de entender por quê. Uma dificuldade de redes tem muita dificuldade com causalidade, né? Causalidade em redes ainda é uma coisa difícil, e economia, a gente sabe, hoje em dia está muito exigente com relação à causalidade, poder dizer e ser muito rigoroso. Então, vamos ver como é que é isso aqui. Esse é o tipo de trabalho que é difícil de fazer, que envolve muito dinheiro. Banerjee, do Flow, vocês sabem, são prêmios Nobel, eles têm esse instituto na universidade deles, que chama J. Powell, que estuda a pobreza, e eles são os grandes campeões de randomized controlled trials, de que se você quer afirmar coisas sobre causalidade, tem que fazer um randomized controlled trial,
e em particular de fazer desenvolvimento e questões de pobreza. Você vai lá na Índia, vai no Quênia e fala com pessoas de verdade, aplica o seu tratamento de verdade num grupo aleatório e não aplica em outros. É uma coisa bem difícil de fazer e caro de fazer também, né? E até meio perigoso de fazer. Então, qual que é esse experimento? Não é exatamente o experimento, mas qual que foi o negócio? Tinha um banco lá na Índia que ia fazer um programa de microfinanciamento. Então, ia fazer em várias vilas, acabou sendo só em 43, num lugar bem pobre, onde nunca tinha sido tentado nada disso. E 6 meses antes do banco entrar lá, então sabe como é que é microfinanciamento, né? Você dá dinheiro, é pouco dinheiro, não é para indivíduos, é para indivíduos, mas em grupos. Aí um grupo monitora os outros. Tem toda essa área de microfinanciamento. Acabou que não está funcionando tão bem quanto esperavam, mas em 2013 isso ainda estava tendo um impacto muito grande. Então, mas 6 meses antes, esses autores, o banco entrou em contato com eles entraram em contato com o banco e disse: deixa a gente aproveitar que vocês vão fazer esse programa e a gente faz uma pesquisa. E a ideia é o seguinte: então, eles foram antes do banco chegar lá, eles foram para essas 43 vilas, que não se comunicam muito umas com as outras, elas são relativamente distantes uma da outra, e fizeram um censo da vila, então eles sabem se a vila tem quantas pessoas, líderes e água, qual a porcentagem das casas tem telhado de zinco, esse tipo de coisa, mas entrevistaram as pessoas também. Era uma subamostra grande, assim, uns 46% dos domicílios, e ali eles perguntaram assim: com quem que você socializa? Quem que você vai para festas? Com quem que você vai para a igreja? Se você precisar de dinheiro emprestado, para quem que você empresta? Quem pede dinheiro emprestado para você? Se você quer conselhos, se está com problema, com quem que você fala? Então, fizeram com isso eles montaram uma rede das pessoas. E o que eles vão querer saber porque daí nessa rede, daí o banco, deixa eu passar aqui. O banco chegou, então eles já tinham essa rede pronta. Aí o banco entrou nessas vilas. Eles convidaram líderes locais, assim, a professora, o dono da padaria, o dono, sabe, são vilas bem pobres, rurais. Então, geralmente você sabe quem são mais ou menos as pessoas mais centrais ali. E falaram assim, fizeram uma reunião com essas pessoas, disseram: tem esse programa, a gente gostaria que vocês difundissem o programa para as pessoas da sua rede que vocês conhecem. Então, tem 2 redes acontecendo. Tem a rede que os autores mapearam, e daí tem essa rede do programa. Porque a rede do programa mas é assim. Então, a rede mapeada é como se fosse essa rede de baixo aqui. Aqui está uma pessoa e com aquelas 12 perguntas que eles fizeram, eles determinaram que essa pessoa tem um elo forte com essa aqui. Essa, sabe, porque vai à igreja junto, pega dinheiro emprestado, etc. E a rede do banco é essa aqui. Esse é um dos líderes, esse é outro dos líderes que foi na reunião deles. Alguns resolveram participar eles mesmos e depois saíram informando, ou não, essa é outra decisão. Muitos dos líderes decidem não informar, a quem eles vão informar, a quem eles não informam, e outros líderes não participam. Então, está aqui os líderes, esses 2 líderes, aí o líder, primeira decisão, se ele participa, se ele não participa, daí ele decide se ele informa as pessoas ligadas a ele, decide quem ele vai informar, e aí as pessoas decidem se vão participar ou não. A pessoa foi informada, encontrou o líder na padaria, o líder falou: tem esse pessoal lá da cidade grande, eles vêm aqui, vão dar dinheiro emprestado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu estou participando, ou eu não estou participando, mas agora você sabe que existe esse programa. E aí essa pessoa decide. E tem uma influência ou não. Uma das coisas que querem saber é esse que eu chamo do endorsement effect. Se a pessoa que me falou desse programa está participando, ele falou: tem esse programa e eu estou participando. Isso é diferente da mesma pessoa dizer: ela tem esse programa, eu não vou participar, mas talvez seja bom para você. Então, é uma das coisas que eles querem testar.
É isso aqui que eu mencionei, que eu achei parecido um pouco com a ideia de adotar um curso, né? Você não conhece, entra na universidade com 18 anos, ou vai fazer o vestibular, você não sabe nada quais são os cursos. Algumas pessoas informam você dos cursos, algumas pessoas que informam você estão fazendo aquele curso, e outras informam você, ó, tem um curso de medicina ali, eu não faço, mas talvez seja para você. Então, eles querem, essa é uma das coisas que eles querem testar. Então, com esses dados, aí, o que eles fazem? Né? Qual que é o negócio do paper? 4 coisas, eu vou focar em 2 coisas. Uma é calcular esses dados aqui. Primeiro, qual que é a probabilidade que alguém que foi informado sobre o programa resolva participar? Então, isso é importante. Pensa isso no contexto de se vacinar ou não se vacinar, de vários programas do governo. O que afeta, então, a probabilidade de alguém ficou sabendo do programa e decide participar ou não? E a outra coisa é que quem foi informado sobre o programa e resolveu não participar, qual que é a probabilidade que ele informe os vizinhos? Então, eu fiquei sabendo do programa, decidi não participar, mas encontrei uma outra pessoa da minha rede lá, eu vou falar para ele ou não vou falar para ele? Eu não participei, mas então essa é uma decisão, e eu posso ou não falar. E aí tem também a probabilidade de que alguém foi informado sobre o programa e resolveu participar. Eu estou participando, daí eu encontro alguém, eu vou falar para ele ou não. Essa decisão de participar e a decisão de informar. Então, a primeira coisa que eles fazem é montar como se fosse um loaded aqui, a variável dependente é resolveu participar ou não. E o que afeta isso? Então, tem uma série de características das pessoas, a sua renda, a sua educação, gênero, várias outras coisas assim. E a outra coisa é o endorsement effect, que eles falam assim, se a pessoa que falou para você sobre o programa, assim, digamos que 3 pessoas falaram para mim sobre o programa. É diferente se 2 dessas 3 participam e uma não participam, do que se nenhuma participa. Esse F é essa fração. De todas as pessoas que falaram para você sobre o programa, ou seja, seus vizinhos, qual que é a porcentagem que participa? Então, esse é o efeito endorsement effect. E aqui eu noto o seguinte, eles, para calcular isso, eu percebi isso lendo ontem, eles não sabem quem falou para quem. Isso seria muito difícil conseguir Seria que voltar uma segunda vez, na verdade, seria a terceira vez, ter que voltar depois do banco e perguntar quem falou para você sobre isso. E você nem se lembra, né? As pessoas nem se lembram. Então, eles não sabem. O que eles fazem, eles estimam a rede e presumem que o mais perto que a pessoa está de você, aquela estimação da rede, ela justamente coloca as pessoas. Se a pessoa vai para a igreja com você, empresta dinheiro para você, dá conselho para você, pega comida emprestada de você, então é uma pessoa muito próxima a você, é mais provável que ela tenha falado. E aí, com base nisso, eles estimam o modelo. Aqui tem o primeiro resultado. Eles estimam o modelo. Assim, qual que é a variável dependente? É qual que é a probabilidade de você, tendo sido informado, de participar. E aqui, se a pessoa, esse é o coeficiente, se a pessoa que informou para você não participou, então isso afeta positivamente, significativamente a sua probabilidade. A informação fez diferença. Mas é bem mais fraco, aqui é 0,5 e aqui 0,35 se a pessoa participa. Então, se a pessoa participa também. Então, da onde vem informação é importante, mas aí eles fazem um modelo sem o efeito endosso e com o efeito endosso, e um dos resultados é que não tem efeito endosso. O importante, nesse caso deles, isso me surpreendeu, o importante nesse caso é você receber a informação. Quem recebeu a informação, aí, dependendo de quem recebeu, vai escolher participar ou não, mas não era importante para as pessoas se os outros participaram ou não. Esse é um dos resultados, que não tem efeito endosso.
Então, pensa numa política pública de vacinação ou de microcrédito, você não precisa, você é banco, não precisa tentar insistir muito, que nem eles fazem com influencers do YouTube, não é isso que eles fazem? Eles mandam, as firmas mandam um monte de produto de graça para esse pessoal, aí o cara aparece vestido uma camisa da marca deles, aí você diz, fulaninho está usando a camisa, eu vou usar. Eu não preciso ver que a pessoa, nesse caso aqui, eu não preciso ver que ela está usando, que ela diz, eu vou usar. A pessoa basta dizer, existe essa camisa aqui e essa camisa é boa. Eu acho que como influencers, como na maioria das outras redes, o efeito endosso existe. Inclusive, eu botei na última frase do paper, quer dizer que vamos tentar fazer extensões para ver quando que efeitos endossos são importantes. E outro resultado importante é esse aqui, que as pessoas que não participam, resolvem não participar, mas informam, eles não têm um efeito tão grande, mas eles são muito importantes para a difusão do produto, porque são muitas pessoas. Da vila inteira, a grande maioria não vai participar, só uns poucos participam. Então, mesmo que eles não tenham uma probabilidade muito grande de influir na decisão dos outros participarem, como são muitos, acabam tendo um impacto grande. Então, tem esses dois resultados. E aí a pergunta é, a próxima pergunta que eles querem fazer, diz assim, bom, se um banco for querer injetar essa informação, esse produto, esse programa, esse projeto, se o governo quer fazer um programa de vacinação infantil, alguma coisa, e é limitado, é difícil, você não pode fazer uma campanha para todo mundo, ou falar para todo mundo, então, aonde que se injeta a informação na rede para ela funcionar melhor? Então, como eles têm essa rede que eles montaram, sabem a centralidade das pessoas e sabem quem participou e quem não participou, eles podem calcular isso. Então, eles criaram, isso aqui eu achei legal, porque isso aqui é típico de pesquisa de redes. Pesquisa de redes, a teoria de redes já tem um monte de métricas e algoritmos e medidas. Eigenvector centrality, PageRank centrality, degree centrality, vários outros, mas às vezes o seu caso é específico. Seu caso tem uma coisa um pouquinho diferente e dos jeitos de contribuir para essas literaturas é você criar uma medida que é melhor para aquele seu caso. Então, eles criaram uma que eles chamam de communication centrality. Eles fazem assim o seguinte, eles pegam a rede, aí para cada líder, ou inclusive você pode fazer para cada pessoa, diz assim, vamos injetar informação no nosso modelo só nessa pessoa. Não que nem foi na realidade que foram em vários líderes. Vamos injetar só nessa pessoa e deixa o modelo rodar e vamos ver quantas pessoas resolvem participar, quantas pessoas recebem o tratamento. E a fração da população total que participa, dado a injeção naquele ponto, vai ser o communication centrality daquele ponto. Então, uma ideia simples, mas legal, para ver quem tem mais impacto. E aí eles fizeram isso. Então, vamos ver o resultado aqui. Aqui eles fazem uma regressão para testar isso aqui. Está aqui o Communication Centrality, a medida que eles fizeram. Isso aqui é uma variável, isso aqui é uma regressão, mínimos quadrados normais, ordinários, a nível de vilas, são 43 vilas em 7 períodos, então são 290, alguma coisa, observações. E essa variável aqui é a média do Communication Centrality dos líderes naquele lugar. Então, você vê que é positivo, as vilas que têm, onde a informação, o banco injetou a informação em pessoas que têm mais desse tipo de centralidade, de fato, a participação foi maior. A variável dependente é a participação, a taxa de participação dos não líderes. Então, essa medida de centralidade foi forte. Mesmo aqui na regressão 3, mesmo controlando por vários outros tipos de centralidades,
você vê que ela continuou estatisticamente significativa. Então, essa é outra contribuição deles. Mas aí tem um problema. A última coisa que eles fazem aqui. Tem um problema que é o seguinte, que eles conseguiram calcular esse tipo de centralidade, que eles conseguiram mapear a rede. Né? Eles fizeram aquele serviço monstruoso de ir para 40, imagine, ir para 43 vilas na Índia, num lugar pobre e rural. Imagine a logística, custo, o que pode dar errado. E mapearam as redes. Fizeram 12 perguntas para 46% da população em cada lugar. É muito difícil, né, fazer. Você, na sua tese, provavelmente não vai conseguir fazer um negócio dessa moda. Mas aí eles fazem o seguinte, então esse Communication Centrality não serve para nada, porque serve para o caso deles, mas para a maioria dos outros casos não. Aí eles dizem assim, mas se vamos fazer esse aqui embaixo. A gente não consegue calcular, então, a probabilidade de alguém informar para o outro, caso ele participe, ou a probabilidade dele informar caso não participe, isso a gente não consegue. Mas se a gente colocar isso, vamos fazer a premissa simplificadora, que os dois são iguais, e eles são igual ao... Aí não interessa muito a matemática, é o inverso do primeiro eigenvalor da matriz de adjacência de quem está conectado com quem. Então, é uma coisa que você pode calcular, uma vez que tem essa matriz, e aí dá essa medida de centralidade, ela funciona, ela serve como um substituto. Se você não conseguir calcular realmente o Communication Centrality, você consegue calcular outra, e ela é significativa. Aqui eles puseram os erros padrões, mas você vê, divide 0,18 por 0,009 vai dar 2, então a estatística até é significativa. É mais fácil ver isso aqui. Se você usar degree, o grau, o número de conexões em cada um, não vai ser... Centralidade não tem efeito em participação. Então, se você usar só isso, mas se você usar aliás, é negativo, né? Quanto mais centralidade, é estatisticamente significativo, porque o zero está aqui embaixo, mas é negativo. Aqui é positivo. Quanto mais central, dessa medida que eles fizeram, quanto mais central que você injetar, se você injetar naquelas pessoas mais centrais, vai ter mais gente participando. E essa última coisa que eu falei, se você não consegue calcular Communication Centrality, mas você consegue calcular essa outra medida de centralidade que é mais simples, não requer tantas informações, ela é muito parecida. E aí você pode fazer isso. Ok. E aí, então, esse é o trabalho deles. Eu achei interessante colocar um contexto real. Esse trabalho teve um papel muito grande em ganhar prêmio Nobel, né? Foi considerado um trabalho importante. Não só isso, né? Eles têm várias outras coisas, mas então, e envolve bem essa ideia de rede, duas redes, e a ideia de tentar calcular essas características da estrutura da rede, calcular centralidade de alguma forma. E aí, esse é o último capítulo, eu botei lá, que eu fiquei muito, não vou dizer chateado, mas é que porque você vê muitas coisas que a gente está vendo aqui em sistemas complexos, quando a gente entrar em cultura, isso vai ser um dos motes desse aspecto de culturas, essa ideia de que as pessoas, nosso cérebro é um cérebro imitador, a gente evoluiu para isso, então a gente copia os outros. Então, a minha decisão de participar ou não participar é se as pessoas que eu conheço participaram ou não. É o efeito endosso. Aqui não teve efeito endosso. Então, talvez... Mas eu acho que é uma exceção isso aqui. E aí eles põem no final extensões do trabalho. Uma é understand aonde e de que maneira efeitos endossos podem ser importantes, que eu acho que é isso. Como é que adolescentes decidem se vão fumar ou não vão fumar? Se vão escolher esse curso ou aquele curso? Se vão ser punk ou se vão ser heavy metal? Você decide isso, não pegando análise custo-benefício, estados do mundo, esse tipo de coisa, você vê os seus amigos, eles estão fazendo, meus amigos fumam, eu vou fumar também.
A decisão é muito disso, e isso tem raízes evolucionárias. Ok. Alguém tem algum comentário sobre esse paper? Então tá, então deixa eu passar para esse outro aqui, que eu vou ver também relativamente rápido. E nesse aqui, o que eu quero realçar um pouquinho não é centralidade, é outra coisa, é detecção de comunidades. É isso que esse paper faz. Teoria de redes tem essas várias medidas. Você tem a rede e ela tem estruturas, e essa estrutura é composta de vários aspectos. Todos os exemplos que a gente viu, a gente está vendo esse tipo de coisa. E não é só centralidade e comunidades, tem o tamanho da rede, o caminho mais curto, a média mais curta de caminhos, betweenness, tem várias outras coisas, evolução da rede ao longo do tempo. Então, esse aqui é um trabalho, esse aqui foi a tese do Pedro Fernando Neri, e a Débora acabou de apresentar outra coisa, né? Trabalha bastante com essa ideia de redes. E esse paper acabou de ser aceito no Estudos Econômicos da USP. E é um processo difícil, ter pareceristas que levantaram bastante coisa, e é bom. Acho que, nesse caso, às vezes esse processo todo é uma perda de tempo, é um atraso, picuinhas e coisas. Nesse caso foi bom. Quando o peer review funciona bem, ele ajuda realmente a melhorar o trabalho. Então, qual que é a ideia? Vou apresentar rapidamente isso aqui, e é fácil de entender, acho bastante intuitivo. No Brasil tem todo um debate sobre partidos políticos, tem a visão tradicional que partidos políticos no Brasil é um sistema multipartidário, ultrafragmentado. Os partidos não querem dizer nada, não são orgânicos, não são institucionalizados, não são disciplinados, os membros trocam de partido. Essa era a visão tradicional que existia, e até hoje existe esse debate. Mas aí o Figueiredo e Limonge, são os dois grandes nomes da ciência política, vieram com a outra ideia, mostraram, olhando dados, mostraram que os partidos são disciplinados, existe uma disciplina, existe uma institucionalização. Você saber que alguém é do PT te diz alguma coisa sobre como eles agem, sobre como eles fazem, e foi bem contra o senso comum. Tá, então, é nesse contexto, mais ou menos, que está essa ideia. E aqui a ideia é olhar bancadas. Então, vocês conhecem a ideia da bancada ruralista, bancada evangélica, essas coisas, a gente vê sempre no jornal. Bancadas é meio que uma associação de pessoas com interesses em comum, mas de partidos diferentes. Então, a bancada ruralista tem gente de diversos partidos, às vezes bem distantes, de esquerda ou direita. Não são frentes parlamentares. Bancadas não são oficiais, não está escrito no regimento que existe bancadas, mas elas existem e elas são influentes. E muitas vezes o presidente da República, na hora de negociar, em algumas áreas, em vez de ir negociar com o partido, com os partidos, com as frentes parlamentares que são institucionalizadas, ele fala com as bancadas. Então, elas são importantes nesse sentido, e a ideia é tentar captar isso, medir e identificar usando a teoria de redes. Um pouco isso tem essa ideia de Liebhardt em ciência política, de que sistemas políticos, geralmente partidos políticos, eles se dividem por cisões sociais. Se um país tem, por exemplo, duas etnias, então, geralmente, emerge um partido que representa uma etnia, outro que representa, ou então, duas regiões diferentes, ou qualquer outra clivagem social, pode ser racial, pode ser linguística, pode ser de renda, pode ser de indústria versus agricultura. Então, só que os partidos brasileiros não se dividem muito ao longo dessas clivagens. Tem outra dinâmica determinando o surgimento de partidos, que é todo esse debate que eu falei, mas talvez as bancadas surgem para substituir nas áreas e nas situações onde
porque as bancadas são bem de acordo com essas clivagens. Então, bancada ruralista, bancada da bala, bancada ambiental, vocês conhecem esse tipo. Então, qual que é a ideia? Então, a ideia dele é usar o que chama de co-sponsorship, coautorias. Coautorias é assim, eu tenho um projeto e eu vou apresentar o projeto, então existe no Congresso Brasileiro e em outros também, eu vou mostrar, a figura de você chegar e assinar meu projeto. Eu vou lá no seu gabinete, você quer co-sponsor meu projeto? Aí, e várias pessoas fazem isso. A princípio, isso não quer dizer nada. Não tem nenhum lugar onde isso oficialmente vai fazer diferença. É non-binding. Eu co-sponsor seu projeto, mas na hora de votar, votei contra. Posso fazer isso. E aí tem todas umas teorias de por que alguém faria isso, já que parece ser TikTok, já que oficialmente não tem impacto. Botei assim algumas teorias. É um jeito de sinalizar para os eleitores. Eu quero mostrar para os meus eleitores que eu ligo para aquilo, então eu sinalizei. Sinalizar para os outros legisladores, eu vou apoiar você, você me apoia. Sinalizar para grupos de interesse, sinalizar para contribuição de campanha e várias outras coisas. Então, as razões é um negócio assim meio extraoficial, fora da institucionalização, mas tem impactos. Só mostrar, isso existe em todos os países. Isso aqui tem toda uma literatura de co-sponsorship e você vê que é bem claro a divisão por partido. Essas cores são partidos franceses, republicanos e democratas nos Estados Unidos. E como é que a rede é feita? A rede é feita, tem alguma regra ali. Se eu co-sponsor projetos com você, tem alguma nota de corte, né? Mas se eu co-sponsor muitos projetos, não consigo me lembrar agora se eu co-sponsor os seus projetos ou se eu co-sponsor com você, mas tem alguma regra assim que está pegando essa informação de quem está assinando os mesmos projetos está mais próximo das pessoas que não estão. E França, Itália, Coreia do Sul, Estados Unidos, a divisão aqui é partidária, porque lá partidos realmente estão captando essas coisas. Aqui o exemplo da Itália também, bem claro, por partido, os pretos são partidos brancos, bolinha preta, bolinha branca, partidos. A Alemanha também aqui, não dá para ver o nome dos partidos, mas... e a Argentina também. Você sabendo os partidos, você pode prever facilmente quem é que vai co-sponsor com quem. Então, não está agregando muita informação, a informação que já existe na rede de partidos, né? Ou a rede de votos, que são outras redes que você pode fazer. Pega dados de votos e vê quem é que está votando junto com quem. Pega dados de quem está em partidos, pode fazer outro. Tá. Esse aqui é o de votos. Isso aqui eu achei, esse é um trabalho, parece que saiu recentemente. E aqui você pega dados de votos, vê quem vota com quem, e aí plota, tem todo um instrumental para plotar isso aqui. O Pedro e eu usamos esse instrumental para fazer votos de juízes do Supremo. A gente tem um trabalho para juízes do Supremo. Mas aqui é o Congresso Brasileiro, você vê, quem é do PT tende a votar com quem é do PT, quem é aqui do PSDB, os azuis, nem sempre, né? Tem alguns azuis aqui, do outro lado aqui. Mas, em geral, sim. Então, isso aqui está comprovando aquela teoria do Figueiredo de Limoges. Os partidos parecem meio malucos, tudo, mas parece que tem uma certa ordem aqui. Né? Época que tinha o PFL. Você saber o partido agrega informação para você sobre o que as pessoas fazem, falam, votam, etc. Bom, deixa eu pôr aqui. Então, aqui está a rede que a gente usou, são 582 deputados, mais os suplentes, por isso que tem 582. E quantos deles estão conectados entre si? Tem 31 mil conexões. Então, essa legislatura é 55, não me lembro exatamente, é uma dessas nos últimos
15 anos. E aqui está simplesmente plotada a rede, plotada como se fosse uma rede aleatória. Então, se fosse uma rede aleatória, com esse número de nós, iria aparecer assim. A gente vai ver que depois não é isso que vai emergir, então provavelmente não é aleatório, as pessoas não estão assinando coautorias aleatoriamente. E a primeira coisa é fazer o que aqueles gráficos dos outros países fizeram. Vamos colorir por partido. Então, o Brasil tem uma quantidade assustadora de partidos comparado com os outros países, né? Os Estados Unidos tem basicamente 2, mas o Brasil tem esse aqui. E você vê que não tem um padrão bem claro, até que tem um certo cor-de-rosa aqui, esse azul, mas o azul está muito espalhado. Então, a ideia, né, os azuis escuros estão um pouquinho aqui, mas estão espalhados aqui. A ideia é que partido político não parece ser uma boa explicação de como que da decisão das pessoas assinarem, de fazer essa coautoria. Pessoas não parece que as pessoas com projetos novos estão indo nos gabinetes dos seus partidários, colegas partidários, para conseguir essas assinaturas. Aqui é por região, talvez seja regional, talvez a clivagem seja regional. Norte e Nordeste contra Sul e Sudeste. De novo, não parece ter um padrão muito claro, especialmente se compara aqui compara com os Estados Unidos aqui. Esse gráfico está ruim, esse gráfico mostra justamente a polarização ao longo dos anos, polarização extrema. Então, não parece ser partidário, não parece ser regional, não parece ser, talvez sejam os novatos contra os mais experientes. Quem já está há vários mandatos, um é verde, outro é cor-de-rosa, não é isso que está explicando quem está em coautoria. Talvez os experientes já conhecem os outros, não é isso. E aí, o que a gente faz, então, é a gente faz uma detecção de comunidades, a gente pede para o algoritmo, sem dar nenhuma outra informação. Está aqui a rede, sem dar nenhuma outra informação, diz, se vai dividir isso em comunidades, quais comunidades seriam essas? Quem é que está conectando, quem é que está assinando o projeto de quem? E dá isso aqui já aparece bem mais claro umas comunidades, né? Tem os laranjados aqui, esses marrons aqui, os cor-de-rosa aqui, os azuis aqui no meio, os verdes claros aqui. E aí o que a gente fez separar para ficar mais fácil de visualizar isso aqui. E para fazer isso tem todo, sabe, você vai mudando os parâmetros até achar a divisão em comunidades. Esse algoritmo tem vários algoritmos de comunidades, inclusive essa é uma área aberta, tem gente querendo achar melhores algoritmos de comunidades, mais sensíveis ou mais poderosos, ou especialmente para casos diferentes, dependendo da dinâmica de rede, qual algoritmo de detecção de comunidade você usa. Mas aí, a gente separando assim, isso aqui separando meio, quase que manualmente, vê aqui, tem um... E daí, como é que a gente faz? A identificação, isso o programa não faz, o programa não sabe quem são essas pessoas, o que eles fizeram, só sabe quem assinou o projeto de quem. Então, daí a gente olhou quem são essas pessoas e usou o conhecimento do Congresso Brasileiro e viu, olha, aqui tem um monte de gente que representa os evangélicos. Aqui tem um monte de gente que representa a bancada rural. Então, são as bancadas. Então, alguns não são bancadas. Tem os líderes, porque os líderes têm horas que eles têm que assinar os projetos, mas tem partidos também. Alguns partidos parecem que, de fato, são reconhecidos aqui. PSOL e Satélite. Mas os que a gente identificou foram essas aqui. E o Pedro trabalha mais lá no Congresso, ele, né, entende, todo mundo lá sabe quem é quem lá. Bancada rural, bancada evangélica do Nordeste, bancada evangélica mais geral, bancada ambiental, bancada da Lava Jato, bancada do turismo, bancada da saúde pública,
alguns de partidos, bancada da bala. Então, aqui estão as bancadas mais fortes. A gente criou uma medida aqui que a gente chama de força. É só a multiplicação do número de deputados na bancada e a densidade da bancada. Quem está lá naquela bancada, quantas pessoas estão ligadas a quantas outras, quão densa ela é. Então, bancada evangélica, primeira, rural, segunda, democratas e o PT bastante fortes aqui, idosos, evangélicos, etc., e assim por diante. Ambientalista, que se esperaria que fosse mais forte, parece que não é tão forte, pelo menos nesse período aqui. Por que tem o DEM 2 vezes? É uma boa pergunta. Então, como é que é essa medida de força? É simplesmente multiplicação disso por isso. E a ideia é bem simples. Essa ideia de das pautas, né? A ideia é assim, se tem muitos deputados na bancada e eles são muito unidos, então é mais forte do que uma outra bancada que também tem o mesmo número de deputados, mas eles não são tão interligados. Ou eles são interligados, mas são menos. Vocês fizeram alguma análise de grau de sucesso de cada bancada? Assim, mapeando os votos desses deputados, aí ver qual que é mais forte, qual que consegue se organizar melhor para ter sucesso? Porque dá para você mapear os temas de interesse evangélico, tal, e os parlamentares que estão nessa rede, né? E olhar esse grau de sucesso. Era uma boa ideia, a gente tentar achar alguma medida assim. A gente não fez, acho que dependeu mais de quem conhece o Brasil, você falar, ó, bancada evangélica é forte, a rural é forte, cadê a bancada da bala aqui? Bala está aqui, a gente vai crescer mais. Então, as pessoas bate com o senso comum. Mas de uma certa forma, assim, isso também vai ao encontro da economia de redes, né? Porque dependendo, o evangélico tem aquela pessoa, o Arthur Lira lá, que vai conseguir ter um sucesso maior numa proposição ou outra, então mapear esses hubs de maior sucesso seria interessante também. Tem várias extensões, por exemplo, uma limitação muito grande que a gente só permitiu a pessoa estar em uma bancada. E na prática você pode não estar, né? E as bancadas, a gente viu um pouquinho a variação ao longo do tempo, ao longo do mandato, que quando começa um mandato novo, tem uma reordenação, depende um pouquinho dos tópicos do dia, né? O que está acontecendo na conjuntura do país naquele momento. Então, as bancadas variam, tem uma dinâmica. O que a gente fez é mais simples, é só identificar primeiro. Então, está aqui a bancada evangélica. Você vê aqui, e algumas pessoas que talvez você reconheça, né? Tem Bolsonaro aqui, tem outro Bolsonaro aqui. E os dados são antes, né? Antes do Bolsonaro ser presidente. Uma coisa interessante aqui é que quando ele foi eleito, a gente falava assim, o Bolsonaro está 27 anos no Congresso, como é que tem o nome? É baixo clero, é um backbencher. O próprio Economist falava isso. É um cara que nunca fez nada, muito no Congresso. Os dados dizem que não. Aqui dentro dessa bancada, ele é um dos maiores, né? Um dos caras bem centrais ali. Então, provavelmente, ele tinha alguma atuação, talvez não atuação tradicional, mas ali por trás das coisas. Não era um backbencher estaria aqui. Olha o garotinho aqui. Bancada rural. Então, Marqueselli e outros assim. Tá. E aí, a última coisa, só fazer a mesma coisa no Senado. Então, repetir isso no Senado. No Senado, deu um resultado diferente. Tá aqui, surgiram 4 comunidades. Aqui está por partido, né? Aqui está por partido, as cores são partidos. Então, não dá para, olhando assim, não parece que partido seja tudo. Mas quando você
acha as comunidades, deu 4 comunidades, e houve uma divisão mais ou menos de PT, PSDB, que é o que havia na época, né? Um centrão, PT, PMDB e alguns outros aqui. Então, você vê que o Senado tem outra dinâmica. Lá, as pessoas, as regras são diferentes, as pessoas estão lá mais tempo, é mais uma questão regional, não tem a competição intra-regional, então, a dinâmica não tem... Então, todo o negócio de bancadas no Senado não parece ser o que está... onde que essas pautas, essas lutas acontecem. Então, é isso. Esse trabalho é só que mostrar... O propósito dessa aula é mostrar assim, vamos ver para que serve. Se alguém que nunca mexeu com teoria de redes e não está muito entusiasmado, por que eu vou aprender isso? Para que serve isso? Sei que é diferente do que a gente está acostumado com economia. Isso é uma das coisas que eu queria trazer, eu quero perguntar para o Felipe, né? E em economia está muito forte a ideia de causalidade. Tudo tem que ser causalidade. Toda a tese, todo o paper, eu estou fazendo tratamento, eu estou identificando o efeito do tratamento. Então, que é muito bom, mas redes é um tipo de pergunta diferente, tipo de instrumental diferente. Tá. Alguém tem algum comentário sobre isso aqui? Então, deixa eu só, antes de acabar, eu resolvi botar, de novo, bem rápido isso aqui, né? Aquele espírito de, mas o que mais que dá para fazer com redes? Que outras perguntas se faz? Que pode estar... Então, eu peguei base variados. A gente já viu o base na aula passada, o grande cara de redes, tem o livro dele online, gratuito, ali tudo. Só passar por cima sem mostrar. Aqui tem um trabalho dele vendo uma rede de remédios, de polifenóis. Sabe quando seu amigo que bebe muito vinho, você diz, pô, você está bebendo muito vinho? Ele diz, não, mas vinho é saudável porque tem taninos e polifenóis, ou como brócolis porque tem polifenóis. Aí ele faz uma rede de polifenóis com doenças. E eles pegam doenças por proteínas que indicam doenças. Então, eu não vou nem tentar explicar isso, só a ideia é interessante. Imagine assim, eu fico imaginando assim, se de repente, eu não sei se o que deu isso aqui, mas se achar evidência usando dados e redes de aquilo que sua avó sempre falou, de que se você comer abóbora é bom para os seus olhos, ou impede doença, então tem essa rede. Então, é uma ideia interessante, mas realmente não sei os detalhes. Aqui é a rede juntando proteínas nas doenças com proteínas ligadas a doenças com proteínas em polifenóis. Outro é sobre a exposição a químicos. Então, o seu copo, né? Tem gente que não bebe água em copo de plástico, em garrafa de plástico, porque solta BBPs ou esse tipo de coisa. Então, a ideia é pegar todas essas pesquisas, dados massivos, né? Eles têm acesso a dados de bases incrivelmente grandes, Big Data, e fazer uma rede juntando doenças com as exposições. Bom, aí finalmente tem esse que eu achei... Esse aqui é muito interessante, é um livro recente dele, que chama The Formula, The Universal Laws of Success. Então, da onde vem isso? Da onde vem isso? Lembra que lá no começo, ele é o cara que diz que descobriu Preferential Attachment. E o jeito que ele apresentou, ele diz assim, quem chega primeiro, os outros se ligam a ele, e daí os próximos que ligam vão ligar a ele, não porque praticamente ele seja bom, no Preferential Attachment, mas porque tem muita gente ligada nele. Então, dá esses efeitos de feedback positivo, scale-free networks, etc. Mas, em algum momento, ele chegou, se você pegar o livro texto, ele diz, e eu dei esse exemplo, mas muitas vezes não é o primeiro que chega, qualidade, talento, fitness, o quão bom alguma coisa não é irrelevante, é relevante. E esse livro é explorando essa ideia. Ele quer pegar, diz que tem essas duas forças muito grandes. As pessoas se ligam numa rede
por preferential attachment, mas elas são influenciadas também por qualidade. Então, esse livro como seria o Network Science de sucesso. Sucesso é um ponto na rede crescer, virar o hub. Quais pontos viram hubs na rede? Pode ser livros, podem ser popularidade de amigos, filmes, citações. Então, é um livro desses para ser feitos para ler e para ser fácil de ler. Então, tem um monte de coisa bem interessante para você falar no seu próprio coquetel. Eu quero só realçar duas ou três coisas aqui. Aqui uma citação lá do Fooled by Randomness, do Taleb, ele fala assim, sucesso moderado pode ser explicado por talento, skills e trabalho duro. Então, se você vê alguém que está se dando bem na vida, na área dele, alguém está tendo um certo sucesso, provavelmente é porque se esforçou e tem uma boa probabilidade lá. Nesse meio, esforço tem resultados. Mas se você vê alguém com sucesso, que fala wild, sucesso selvagem, um Harry Potter da vida, um livro que vendeu mais que a Bíblia, uma banda que vende mais do que alguma coisa, alguém que é mais citado do que todos os próximos 2.000 pessoas na literatura, sucesso selvagem, nesse caso isso se deve a não é trabalho duro, você não consegue explicar com trabalho duro. Aí para a gente tem um preferential attachment acontecendo. Pode ter trabalho duro, pode ter esforço também, mas você não explica só com esforço. Então, o que o Barabasi faz, ele tem três leis do sucesso. Primeiro, é que performance leva a sucesso, é o que o Taleb acabou de falar, performance leva a sucesso, mas em muitas searas, em muitos domínios, a performance não pode ser medida, especialmente arte, música, até ciência. Em que seara que performance pode ser medida? Por exemplo, corrida 100 metros. Lá com o relógio, com o cronômetro, você realmente consegue fazer a diferença de quem corre um pouquinho mais rápido. E se você repetir a corrida vários dias seguidos, sistematicamente, mais ou menos as mesmas pessoas vão ganhar. Então, lá a performance é muito claro. Então, nessa seara, performance é fácil de medir e performance leva a sucesso. Mas em arte, por exemplo, não pode. Você pega o quadro que mais vendeu, o livro que mais vendeu, a pessoa que é mais popular. Será que a pessoa que é mais popular é realmente a pessoa mais simpática, a pessoa mais gostável? Nessas áreas, onde não tem uma medida muito clara do que é melhor, como as pessoas não sabem, não podem olhar para a performance para inferir qualidade, você olha para preferential attachment. Quem que os outros estão dizendo que é melhor? Isso vai ser importante quando a gente for ver evolução, porque na transmissão de cultura a gente usa essas dicas. Quem que eu vou imitar? Eu vou imitar, mas quem que eu vou imitar? Eu não sei quem tem a melhor informação, então eu vou imitar o que tem mais prestígio, o que é mais líder, o que os outros imitam. Performance tem limites. Nunca ser humano vai correr 100 metros em 8 segundos. Talvez eles vão conseguir abaixar um pouquinho, alguns milésimos ali do 9, eu acho que hoje em dia é 9,6, alguma coisa assim, mas nunca vai chegar em 8. A não ser se tiver seres humanos com pernas diferentes. Mas sucesso não tem limite, sucesso. Tá? Essa é a segunda lei. A terceira lei é aquilo. Então, como é que você vai explicar? Se quer explicar sucesso futuro, é alguma mistura do preferential attachment, do sucesso anterior, com o quão bom você faz. Então, não é irrelevante a qualidade, o esforço, o talento, não é irrelevante, mas ele é temperado de alguma forma pelo preferential attachment, pela posição na rede, pela dinâmica da rede. E aí, finalmente, o outro... Não, finalmente não, tem mais dois. O outro é que cada vez mais novidade é feita por um time, grupos de pessoas. Você vê que ninguém mais ganha prêmio Nobel sozinho, sempre vai ser grupos. Papers são escritos hoje em dia em economia por 4 pessoas, 5 pessoas, que era raro antes era 1 ou 2. Então, cada vez mais são times,
mas apesar de ser um time, o crédito vai ficar com uma pessoa só. Essa é a nossa limitação. A gente não consegue medir performance, então você vai associar a uma pessoa. E a gente vê que é bem isso mesmo. E o próprio Barabasi é extremamente culpado disso. Tudo que ele escreve, ele tem o lab dele, né? Você vê que aquele paper da saúde que eu mostrei, várias pessoas, certamente os outros fizeram a maioria do trabalho, mas eu estou aqui dizendo que é um paper do Barabasi. E a última lei dele do sucesso, que ele fez com redes também, vendo a rede de quem publica, em que idade, tem um senso comum que diz o seguinte, que mentes mais jovens, especialmente em matemática e física, todos os grandes teoremas são feitos numa idade bem jovem. E todo mundo acredita nisso, todo mundo fala isso, acredita nisso. E parece que isso foi verdade, saiu um paper recente sobre isso. Isso foi verdade no começo do século XX, naquela época de Einstein e aquela monte de descobertas naquele momento. Mas quando eles pegaram os dados para ver se isso é verdade para a física hoje, para a matemática hoje, ou para outras áreas, como economia, como qualquer outras áreas, mesmo naquela época, ou hoje, acaba que não é verdade. Embora pareça que seja. E a conclusão final deles que eles mostram é que muitas pessoas fazem um esforço maior de publicação mais jovem. Quando você fez a sua dissertação, você ainda está publicando. Então, ele fala, a metáfora é assim, é como se um paper de sucesso é como uma loteria. É uma loteria. Então, você escreve 5 papers ao longo da sua vida, cada um é um bilhete de uma rodada de uma loteria, que pode ganhar ou não. Então, como é que você faz para escrever um paper de sucesso? O segredo não é escrever jovem, necessariamente, é escrever sempre. Você está sempre escrevendo papers e, de repente, algum paper, né, você jogando na loteria mais vezes, você tem mais probabilidade de ganhar. E não é o que acontece. Eu estou fazendo um paper sobre isso com dados da Ampeg, e você vê realmente, por idade, as pessoas escrevem, publicam mais de uma certa idade e depois vão deixando de publicar. Então, não é que você não pode ter papers de sucesso quando mais velho, mas é porque as pessoas param de escrever. Então, jogam menos nessa loteria. Tá. E aí, só nessa área de explicar ciência, tem o aluno dele, da Shun Wang, está fazendo um livro bem recente, um estradalhaço, né? Com essa área de produtividade, índice H, Matthew Effect, nas citações que poucas pessoas, co-authorship networks, estão usando esses dados de ciência para explicar. E isso que eu descrevi está aqui também, em algum lugar. Cadê? Aqui, Age and Scientific Achievement. E grupos de Scientific Achievement também. Grupos diversos, não diversos. Então tá. Então são vários Barabasis. Com isso a gente viu um monte de aplicações, exemplos, que tipo de perguntas podem ser feitas. Eu vou parar aqui, então. Alguém tem alguma coisa sobre isso? Então tá, então ficamos assim. Sexta-feira, vamos começar às 10h30, então, para quem chegou depois. O Felipe Carneiro vai vir às 11h, a gente começa às 10h30, vai até o meio-dia, fica 1h30, mais ou menos assim. Se alguém tiver alguma pergunta para ele, manda que eu vou mandar um roteiro de coisas que eu quero que ele cubra. Quero que ele... Poder quem vai apresentar amanhã? Quem vai apresentar sexta? Tem razão. Obrigado por me lembrar. Nessa meia hora antes dele vir, a gente pode ter as complexidades avulsas. Alguém quer ser voluntariado? Deixa eu pegar meu... Opa, você está me ouvindo, professor? Hein? Oi. Me ouve? Não, eu acho que eu sou um dos poucos que falta apresentar, só que na sexta-feira eu não vou conseguir, eu estou com conflito, imagino, numa reunião,
Então, se eu puder já deixar a minha para quarta que vem. Tá bom. Eu posso na sexta. Ana Lúcia. Então tá. Então, vou fazer o seguinte, vamos deixar só a Ana Lúcia, porque a gente vai ter só meia hora, a gente pode tratar de algumas outras coisas antes. Então, a Ana Lúcia apresenta, a gente vê umas outras coisas, e daí já tem o Felipe Carneiro. Fica assim. E aí o Alexandre fica para a próxima vez. Tá bom? Posso tocar a quarta também, então, professor, junto com o Alexandre, pode ser? Tá bom, deixa eu botar aqui. Ok, combinado, então. Até sexta, então.